eu compreendo que o Bolsonaro ele está refém daqueles que deram o golpe de Estado em 2016, que financiaram uma série de parlamentares para aquela votação esdrúxula, histórica, em 2016, no impeachment da presidenta Dilma, e que financiaram uma série de campanhas políticas em 2018. E esses, obviamente, estão cobrando a fatura. Então, acho muito difícil, bom seria que fosse, porque o governo federal é acionista controlador, majoritário da Petrobras, e não deveria permitir que a companhia ela passasse pelo que está passando, atendendo apenas a interesses de acionistas minoritários e não do acionista controlador que é a Petrobras. Mas como nós temos essa ciência de que o Bolsonaro ele está refém daqueles que deram golpe, daqueles que financiaram essas campanhas políticas em 2016 e 2018, acho muito difícil dele mexer na presidência da Petrobras, que ele ia de encontro aos interesses do capital internacional que está aqui no Brasil, arrematando a preço de banana uma série de ativos, não somente da Petrobras, mas também de outras empresas públicas estatais. Mas deveria fazê-lo, porque como acionista majoritário e controlador, deveria o governo federal interferir, sim, diretamente na política de preços que temos hoje dos combustíveis. Não vai adiantar, de forma alguma, apenas modificar os impostos, e aqui ele, de forma sábia, joga no colo dos governadores. Não vai, então, adiantar mudar o ICMS, porque o preço dos derivados de petróleo, hoje no Brasil, está atrelado ao preço de paridade de importação, baseado no preço do barril do petróleo, no dólar e nos custos de importação, mesmo o Brasil sendo autossuficiente em petróleo e tendo refinarias que conseguem ainda atender a demanda interna no país. Então, deveria, Léo, porém, acreditamos que ele não vai fazer isso. Em que o problema é a política de preços que foi implementada em outubro de 2016 pelo governo Temer e que foi mantida pelo governo Bolsonaro. Infelizmente, uma grande parcela dos caminhoneiros acreditaram que o Bolsonaro iria resolver esse problema de uma vez por todas. Promessa feita antes mesmo dele ter sido eleito, lá ainda na greve dos caminhoneiros em maio de 2018, fez essa promessa na campanha e não a cumpriu. E nós aqui ratificamos que não irá cumprir se mexer no ICMS. Muito pelo contrário, vai fazer com que estados, num momento sensível como esse, percam a arrecadação, e a arrecadação importantíssima, principalmente agora, para a saúde. Uma parcela, então, Léo, dos caminhoneiros já compreendem isso, entendem que tem que ter um mote específico, que é o fim do PPI já, o fim do preço de paridade de importação. Até porque, segundo o próprio INEP, Instituto de Estudos Estratégicos do Setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, e aqui mandando um abraço para o meu companheiro e amigo Rodrigo Pimentel, que coordena o INEP publicou um estudo recente, desmentindo, por sinal, uma publicação agora da Petrobras, dizendo que a Petrobras, ou seja, o governo federal brasileiro, o país, pratica preços dos derivados de petróleo indo na contramão do que os grandes países produtores de petróleo fazem desde sempre. Os grandes países produtores de petróleo, eles não penalizam a população dos seus países com uma política de preços como essa, do PPI. Então, precisamos alterar isso, e há alternativas, porque outros países já praticam isso. Quem pratica o PPI hoje, Léo, o preço de paridade de importação, são países que são dependentes da importação de derivados de petróleo. E aqui citamos Austrália, Áustria e outros países que utilizam um PPI, mas mesmo assim, o governo federal local tem medidas que minimizam os impactos dessa oscilação dos preços do barril do petróleo, do dólar e dos custos de importação para a população. E aqui no Brasil, não. Como você bem disse no seu artigo publicado aí no 247, hoje, na verdade, desde outubro de 2016, o governo federal continua agora, com o Bolsonaro, penalizando cada cidadão e cidadã
com as oscilações do mercado internacional. Então, ratificamos, não vai resolver o problema mexer apenas no ICMS. Ou melhor, não vai resolver mexendo no ICMS. Tem que mexer na política de preços dos combustíveis. Mas, como nós sabemos, o Bolsonaro está refém. Na própria entrevista dele, disse que ele é o presidente do Brasil, mas não tem como mexer na Petrobras. Agora, entenda isso. Ele é o presidente do Brasil, a União controla a Petrobras, é acionista majoritária, é o grande controlador da empresa e não pode mexer? Claro que pode.